Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Carvalho de Novaes, sou analista tributário da Receita Federal do Brasil e vamos dar início à nossa terceira videoaula sobre a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, enfatizando a obrigatoriedade de entrega por parte das pessoas jurídicas imunes e isentas. Nesta terceira videoaula, vamos tratar daquelas pessoas que não estão dispensadas da entrega da DCTF, forma de apresentação, prazos de entrega da DCTF e tributos e contribuições que devem ser informados na DCTF. Então, quem não está dispensado da apresentação da DCTF? As microempresas e as empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional, mas que estejam sujeitas ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, a CPRB, nos termos dos incisos 4º e 7º do caput do artigo 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, mas não devem ser informados, nessa hipótese, os valores apurados no Simples Nacional. Isso porque, como já vimos, as pessoas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional, elas estão dispensadas, elas estão desobrigadas de entregar a DCTF. Mas, caso essas pessoas jurídicas estejam sujeitas ao pagamento da CPRB, nessa hipótese, ela deve entregar a DCTF, mas, naturalmente, não deve informar os valores devidos do Simples Nacional. Também não estão dispensadas da apresentação da DCTF as pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional, quanto às DCTFs relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão produzir efeitos. O Simples Nacional é um regime especial, diferenciado, e, para tanto, as pessoas jurídicas devem obedecer às regras previstas para a manutenção no Simples Nacional. Caso contrário, elas podem ser excluídas. E, uma vez excluídas, elas passam, então, a entregar a DCTF como qualquer outra pessoa jurídica. Além disso, as pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF ainda que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, em relação ao mês de ocorrência do evento, no caso de extinção, incorporação, fusão e cisão parcial ou total. São as chamadas situações especiais. Nessa hipótese, ocorrendo essas situações especiais, mesmo que a entidade, a empresa esteja inativa ou não tenha débitos a declarar, fica assim obrigada a entregar DCTF. Também em relação ao último mês de cada trimestre do ano calendário, quando no trimestre anterior tenha sido informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, seria efetuado em cotas. Mas gostaria de chamar a atenção em relação ao que será apresentado a seguir, pois devem apresentar a DCTF as pessoas jurídicas inativas ou que não tenham débitos a declarar em relação ao mês de janeiro de cada ano calendário. Ou seja, mesmo que esteja inativa, mesmo que não tenha débitos a declarar, as pessoas jurídicas devem sim
entregar a DCTF pelo menos do mês de janeiro. Também não estão dispensadas e devem apresentar a DCTF aquelas pessoas jurídicas inativas ou que não tenham débitos a declarar em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação da taxa de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime de caixa, previsto no artigo 5º da Instrução Normativa RFB número 1079, de 3 de novembro de 2010. Mas ressalto aqui, nessa apresentação, sobre a necessidade de as pessoas jurídicas inativas ou que não tenham débitos a declarar apresentarem a DCTF do mês de janeiro. Gostaria de fazer uma observação importante. As pessoas jurídicas que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega da DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar. Portanto, se aquela entidade imune isenta, aquela empresa que esteja inativa ou que não tenha débitos a declarar, passe a ter débitos a declarar, obviamente que ela estará, então, obrigada a entregar a DCTF. Isso parece óbvio, mas a Instrução Normativa número 1599, ela é muito clara a respeito da obrigatoriedade de entrega da DCTF sempre que existirem débitos a declarar, mesmo para aquelas pessoas jurídicas que, em determinado momento, estava inativa ou não tinha débitos a declarar. E como apresentar a DCTF? A DCTF deve ser elaborada mediante a utilização dos programas geradores de declaração disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no endereço que vocês estão vendo na tela. A DCTF deve ser apresentada mediante sua transmissão pela internet com a utilização do programa ReceitaNet, disponível no endereço eletrônico aqui referido. Para a apresentação da DCTF, é obrigatória a assinatura digital da declaração mediante a utilização de certificado digital válido, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional, quando estas estiverem obrigadas. Portanto, não é possível a transmissão da DCTF sem um certificado digital válido. Temos uma exceção, mas, regra geral, para a transmissão da DCTF é necessário ter um certificado digital válido. Essa regra também se aplica nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. Importante ressaltar que, para as pessoas jurídicas e demais entidades que estejam inativas, é dispensada a utilização de certificado digital. Portanto, aquelas entidades imunes, isentas ou até mesmo as empresas que porventura estiverem inativas podem transmitir a DCTF sem o certificado digital. Quando deve ser apresentada a DCTF? De acordo com o disposto na Instrução Normativa RFB número 1599 de 2015, a DCTF deve ser apresentada até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. Por exemplo, a DCTF de julho de 2018 deve ser entregue até o dia 24 de setembro. Por quê? Agosto é o primeiro mês subsequente e setembro o segundo mês. Portanto,
será entregue em setembro e no dia 24, pois o dia 24 corresponde ao 15º dia útil. Portanto, essa data terá uma variação em função dos dias úteis daquele mês. No mês de agosto, por exemplo, deve ser entregue no dia 22 de outubro e a de setembro de 2018, o prazo de entrega foi 23 de novembro. Caso não sejam apresentadas dentro desse prazo, ocorrerá a cobrança de multa, como veremos posteriormente. E quais são os tributos e contribuições a serem informados na DCTF? A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições administrados pela Receita Federal: o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, o IRRF, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, o IOF, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, a Contribuição para o PIS, PASEP, a COFINS, temos também, no tempo que perdurou, a CPMF, a CID Combustível, a CID Remessa, a contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público e também a CPRB. Em relação às pessoas jurídicas imunes e isentas, temos observado que elas prestam informações na DCTF sobre o imposto de renda retido na fonte e sobre o PIS, folha de salários, o PIS sobre folha de pagamento. Isso decorre normalmente da existência de funcionários e, portanto, elas informam valores relativos ao imposto de renda retido na fonte, que nem sempre ocorre, isso vai depender de o funcionário ganhar acima do limite previsto para a isenção, mas é muito comum termos informações sobre PIS, sobre folha de salário para as entidades imunes e isentas. Chegamos ao fim da nossa terceira videoaula e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.